Olá, boa noite. Meu nome é André Andriolo, mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita, nossa reunião de número 35. Vamos falar sobre os profetas, vamos dar uma visão panorâmica. Hoje é dia 18 de novembro de 2024, uma segunda-feira. Nossos objetivos é a gente dar uma visão geral dos livros dos profetas, falar um pouco sobre a missão dos profetas e dar uma visão espírita dessas predições, dessas profecias aí. Como fonte de pesquisa, eu estou usando a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, o Manual Bíblico MacArthur, o Manual Bíblico Halley, vamos usar hoje Obras Póstumas, e também vamos usar esse livro, só tem ele em versão em inglês, Os Profetas, do Abraham Heschel. É um livro judeu, de um sacerdote judaico. Tá? E também vamos falar, também uso essa Bíblia online. Oi, Simone, quer falar, Simone? Então, vamos lá. Então, assim, a gente estudou o Antigo Testamento, a gente está chegando no finalzinho dele. Nós estudamos os livros históricos. A Gênese e Macabeus contêm história. Os livros históricos, a Gênese e Macabeus, contêm a história da elevação e queda da nação hebraica. Os livros poéticos e sapienciais, que vão Jó, a sabedoria, Eclesiástico foi escrito depois, e Eclesiástico é um deuterocanônico, né? Só tem na Bíblia católica. Pertence à Idade de Ouro da nação hebraica. Quer dizer, a Idade de Ouro é Salomão, Davi. Os livros proféticos de Isaías a Malaquias pertencem aos dias da queda da nação hebraica, depois de Salomão, quando o reino foi dividido, e aí eles foram para o exílio, foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, e assim vai. Tá? São 17 os livros dos profetas, se são 16 profetas, porque Jeremias escreveu 2, o livro de Jeremias e o livro Lamentações. Ordinariamente se classificam esses livros entre profetas maiores e menores. Por que tem esse nome? Porque os maiores são livros de quantidade de páginas maiores, mais capítulos. E os menores são livros com menos páginas, são livros com menos capítulos. Por exemplo, eu separei aqui o Abdias, eles são só 2 páginas, só tem um capítulo. Então, são livros menores, por isso que se chama profetas maiores e profetas menores, tá? E aí, lembra que eu falei logo no início, né? Os profetas, eles acontecem depois que o reino foi dividido lá. Depois de Salomão, né? O filho dele briga com outro filho, aí separa, né? O reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel. Deixa eu botar a luzinha aqui. Né? O reino do norte, a casa de Israel, e o reino do sul, a casa de Judá. Então, os profetas eles aconteceram aqui nesse período aqui. Tá? Nós já falamos de Daniel, eu falei uma reunião só sobre Daniel, já falamos também de Elias, já falamos de Eliseu, né? E agora nós vamos falar rapidamente desses outros profetas aqui. Tá? O que era, fazendo uma diferenciação do que é o profeta e o que é um sacerdote. Né? Então, assim, os sacerdotes eram os mestres religiosos do povo. Eles eram designados de forma regular, existia um método. Então, era por hereditariedade. Então, se meu pai fosse sacerdote, eu ia ser um sacerdote. Era da minha família. E era todos antes, né, da divisão do templo, da divisão
do reino, né, de Israel eram os levitas. Só os levitas podiam ser os sacerdotes, né? Mas, assim, depois que dividiu, outras regras aconteceram, mas é a mesma coisa. Eles eram uma classe hereditária, e o problema é que, muitas vezes, né, segundo o Manual Bíblico Halley, eles eram os homens mais ímpios da nação, e ainda assim eram os mestres religiosos. E aí, ao invés de reclamar contra o pecado do povo, eles caíam eles mesmos nas mesmas faltas, né? Eles eram corruptos, vamos falar assim. Então, só os profetas, eles não eram uma classe hereditária. Cada um recebia de Deus diretamente o seu chamado. Apesar de que Jeremias, Ezequiel e Zacarias eram também sacerdotes, Isaías, Daniel, Sofonias pertenciam à realeza. Amós foi pastor e os demais não se sabe quem foi que foi. A verdade é que todo mundo era médium. Vamos falar mais um pouco sobre isso mais para frente, né? Então, assim, todos os profetas, eles tinham mais ou menos a mesma mensagem, a mesma missão. Existiam, obviamente, variações, mas fazendo aqui um grande apanhado. Então, o que eles faziam? Eles sempre procuravam salvar a nação de Israel da idolatria e da impiedade. Quer dizer, toda vez que Israel caía, descambava para a idolatria, eles reclamavam. Por que descambava para a idolatria? Depois, quando teve o reino dividido, Israel foi conquistado, né? Eu falei, né? Pelos assírios, pela Babilônia, pelos persas, depois pelos gregos, depois por Roma. E toda vez que eles estavam sobre a influência, né? Sob a égide de outro país, de outro povo, eles começavam a absorver a religião dos outros povos. E aí os profetas vinham para trazer de volta o povo de Israel para o Deus de Israel. Tá? E aí eles avisavam, olha, se vocês não voltarem para a adoração do Deus único, o Deus de Israel, a nação vai ser destruída. Mas eles avisavam, ó, não vai ser completamente destruída, não. Sempre haveria um remanescente, sempre haveria um resto. Eles usam até outra expressão também para falar sobre esse remanescente aí. Do meio desses remanescentes sairia uma influência que se espalharia pela terra e traria a Deus todas as nações. Eles também chamam de rebento. Esse remanescente também seria um rebento. Então, assim, quem eram os profetas? Aquele Abraham John Heschel, ele fala que o profeta não é apenas um profeta, é também poeta, pregador, ele é um patriota, é um estadista, é um crítico social, era um moralista. E o interessante é que o livro dos profetas sempre começa com uma mensagem de desgraça e termina com a mensagem de esperança e redenção. Sempre fala assim, olha, vocês estão errando, vocês estão sendo idólatras, não sei o quê, então vai vir a desgraça, vai vir o dia do reino de Yahvé, vai vir isso, vai vir aquilo, aquelas mensagens apocalípticas, né? O mundo vai acabar, vocês vão ser presos, e depois ele fala, mas se vocês se arrependerem, vai haver um novo mundo, vai vir um Messias, vai vir um enviado, assim, e Deus vai recompensar vocês com tudo e vai devolver tudo que vocês perderam. O Heschel ainda fala, assim, achei interessante isso, que o profeta era um indivíduo que disse não à sua sociedade. Por que ele fala isso? Porque o profeta estava na sociedade que todo mundo se acostumava a fazer aquilo. E ele chegava, não é isso que vocês têm que fazer. Nós somos dominados pelos assírios, então para a gente poder sobreviver, a gente tem que adorar os deuses assírios. Somos dominados pela Babilônia. Nabucodonosor dizia que ele era o único Deus, o próprio rei. Então fez a estátua dele e todo mundo tem que adorar Nabucodonosor. E todo mundo adorava. E o Daniel, que era, por exemplo, o
o profeta lá daquela época falou, não, ninguém vai adorar a você. Então, assim, ele dizia não à sociedade e condenava esses atos, hábitos, suposições, a complacência, a idolatria, né? Essa obstinação em não fazer o que Deus já mandava, e o sincretismo, que é a mistura de duas religiões, né? Porque eles misturavam até os sacerdotes misturavam o que a lei de Moisés mandava com os hábitos da nova religião que vinha através do povo que tinha conquistado o povo de Israel. Então, o profeta era frequentemente compelido a proclamar o oposto que o seu coração esperava. Quer dizer, ele não queria dizer que, olha, vocês vão se ferrar se continuar assim, mas ele tinha que falar. O objetivo dele final lá era reconciliar o homem e Deus. Então, o que os profetas faziam? Denunciavam os erros dos governantes. Por exemplo, Natã era um profeta na época de Davi. Quando Davi vai lá, né, ele começa, se namora da menina da Betsaba, né? Ele vai e manda matar o melhor amigo dele para poder ficar com a menina. O Natã fala com ele, olha, você está errando, né? O que você está fazendo não está errado. Então, e aí depois Davi se arrepende, mas ele tem consequências sobre isso. Mas foi Natã que advertiu. Tinham compaixão pelo povo sofrido. Moisés foi o primeiro profeta, maior de todos. Então, o Moisés estava 40 anos morando lá no Egito como um príncipe, só depois, né, quando ele viu lá o escravo sendo açoitado pelo soldado egípcio, é que ele se compadeceu pelo povo sofrido. E aí ele percebe a opressão egípcia e aí ele vai tomar uma atitude. Ele erra. Era um ser humano, vai lá e mata o soldado e foge. Né? Então, os profetas também eram seres humanos. Né? E depois agiam também como líderes políticos, como Moisés, como Arão, né? Como o próprio Daniel. Eles eram, como Samuel, eles agiam como líderes políticos também. Mas também eram seres humanos. Esse Abraham, ele continua falando que ele critica os religiosos, porque alguns religiosos insistem muito na natureza sobrenatural da profecia. E a teologia dogmática, que significa assim, a teologia cristã, no caso, católica, desconsidera a parte do profeta no ato profético. Quer dizer, é como se o profeta só passasse o que Deus mandou sem que ele tivesse influência. Ele usa esse termo no texto dele, consideraram o profeta como um microfone através do qual Deus fala com os homens. Então, assim, o que é interessante, né? O microfone não tem nenhuma interferência no que sai no alto-falante. Né? A pessoa fala no microfone e o que ele falou sai no alto-falante. E o Heschel, ele fala, não, tem que levar em consideração também que o profeta era um ser humano, que ele tinha uma influência na comunicação. Já ouviram falar nisso, né? E tem o mesmo que animismo? É o mesmo que animismo. Ele está falando do animismo, né? Isso aí é um autor judeu, tá? E aí ele fala que, em contraste, os psicólogos eles dizem que a profecia vem somente do profeta, que é um fenômeno pessoal subjetivo, e desconsideram que a consciência do profeta pode ter entrado em contato com o sobrenatural, vamos falar assim, né? Com a transcendência. Então, assim, esse autor é muito interessante que ele começa o livro fazendo essa discussão entre o que será que os profetas estão passando, né? E qual é a influência daquela pessoa naquela comunicação. É óbvio que tem, né?
Aqui nessa Bíblia de Jerusalém, tem uma parte legal que ele fala que tem como distinguir a verdadeira profecia. Chegou a olhar? Olhei, mas fala. Ele fala também que tem aqui, ó, que tem falsos profetas, né? Como sabe? Ele, a mesma coisa que Jesus fala lá na frente, aqui ele já comenta aqui também, ó. Ele fala que existia videntes, né? É, O de Jerusalém, ele fala assim, existem falsos profetas que aparecem com frequência na Bíblia, mas que exatamente, podem ser homens que se iludem. Às vezes eles são sinceros, mas se iludem, ou podem ser simuladores. exatamente. E aí ele também fala, na introdução, ele fala assim, que existiam vários videntes, né, e profetas, não só os profetas de Israel. Lembra que Elias não manda, né, não manda chamar os profetas de Baal? Ele chama o Baal, depois ele manda matar todos os sacerdotes, porque são outros profetas, né? Os 450 profetas que Jezabel chama, e aí depois Elias vai e manda matar todo mundo, né? Outra situação também que aparece em alguns lugares, por exemplo, em Samuel, os profetas eles entravam em êxtase sonambúlico durante a música. Eles traziam música para ajudar os profetas a entrarem em êxtase e profetizarem, né? Então, e aí, o que acontece? O que se convencionou como profeta para entrar na Bíblia? Então, o profeta, esse que entrou aqui na Bíblia, é somente aquele que é o mensageiro, intérprete da palavra divina. Isso é o que os, os estudiosos, né, as pessoas que compuseram, que compilaram a Bíblia, consideraram para manter esses livros dentro da Bíblia. Só é considerado o livro de profeta aquele que foi considerado o mensageiro, intérprete da, da palavra divina. E aí, o próprio texto aqui da Bíblia Peregrino fala que a mensagem divina pode chegar ao profeta por muitas maneiras. Por maneira de uma visão, ele pode ter uma visão, pode ser por um sonho, pode ser, ele pode ouvir, né? Ele pode ouvir alguma coisa. E o profeta pode transmitir essa mensagem de várias maneiras, através de um canto, através de uma advertência, através de uma pedra marcada com os 10 mandamentos. Várias maneiras são usadas para se transmitir a mensagem do profeta. As mensagens dos profetas também têm outra característica, elas raramente falam de um indivíduo. Apenas em alguns casos, como aquele que eu falei, Natan falando Davi. Davi, se você continuar nesse rumo, você vai se dar mal, você vai perder isso, seu filho vai se rebelar contra você, vai tentar fazer um atentado, vai tentar fazer um golpe, né, de Estado. Então, assim, na maioria dos casos, o Elias também com Acabe, outros casos, geralmente, a profecia é sobre a nação judaica. E Ela a é sempre mensagem. coletiva, né, André? É isso que você está Sempre, a falando, maioria né? Ela nunca é só com com um exceções. indivíduo só, né? Exatamente. Isso aí. E a mensagem geralmente ela fala do presente e do futuro. E prevê castigo, como punição pelas faltas ou pelo pecado, né? E a salvação como recompensa pela conversão e pelo arrependimento, tá? Então vamos lá. E aí, por exemplo, a própria Bíblia de Jerusalém, ele afirma que os profetas são apenas um instrumento, que é justamente o que o Abraham fala que não é, que tem que levar em consideração outras coisas. E que o Espiritismo fala, é o médium. É o médium e toda a comunicação mediúnica tem uma parte do médium, porque o médium ele não sai totalmente, né? Mesmo Chico Xavier tinha, né?
aqui no nosso contemporâneo, tinha uma parte dele, a influência da anímica do Chico, nas comunicações dele. E nos profetas assim também era. Então, vamos falar de um por um aqui. Isaías. O Isaías tem a missão de anunciar a ruína de Israel e de Judá como castigo das infidelidades do povo. E ele exerceu o seu ministério durante 40 anos. Lembra que a gente falou dos 40 anos, né? Sempre dos 40, do número 40. Então, tem alguns aqui que aparecem 40, outras fontes aparecem 50, mas o 40 ou 20, quando tem a dupla assim, é 20 de um, 20 do outro. Então, eles usam muito esse período aí de 40, né? Para Isaías, Deus é o santo, o forte, o poderoso rei. O homem é um ser manchado pelo pecado, do qual Deus pede reparação, pois Deus exige a justiça nas relações sociais e também a sinceridade no culto. Quer que o homem seja fiel. Esse texto aí eu tirei da Bíblia de Jerusalém. O Isaías é um profeta de fé e pede que se confie só em Deus. E que essa é uma única oportunidade de salvação. Então, o livro de Isaías é enorme. Então, já adiantando, semana que vem nós vamos estudar o livro de Isaías, a gente vai fechar o Antigo Testamento, porque o livro de Isaías é um livro messiânico e ele faz várias profecias que são cumpridas por Jesus. E nós vamos estudar uma por uma aí. Acho que eu consegui pelo menos pegar. Vamos estudar uma por uma e relacionar com o Novo Testamento. Já vamos fazer uma ponte aí com o Novo Testamento para a gente começar a estudar no ano que vem, tá? E aí, o Isaías, né? Ele sabe que a provação será dura e que vai sobreviver um resto, de novo aquela história do resto, do qual o Messias será rei. Então, Isaías já começa a falar que ele já sabe que nem todo mundo para quem ele fala, que nem todo o povo de Israel vai ser salvo, entre aspas. Porque somente uma pequena porção vai aceitar a ideia, a vinda do Messias. Então, ele já está falando isso, esse pedaço, e ele chama isso de o resto, né? Somente uma porção do povo de Israel é que vai aceitar a vinda do Messias. Né? E ele é o maior dos profetas messiânicos e ele anuncia que o Messias vai ser um descendente de Davi, que vai fazer reinar na terra a paz e a justiça e difundirá o conhecimento de Deus. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a casa de Davi acabou. Veio Salomão, depois teve a divisão no reino e sumiu. A casa de Davi ela está, vamos falar assim, em desgraça. E ele começa a dizer que vem um rei da casa de Davi. Então, esse livro de Isaías é um livro bastante interessante. A gente vai estudar bastante ele na semana que vem, então, só dando essa passagem aí. Depois de Isaías, na Bíblia tem lá o Jeremias. Esqueci de botar aqui, né? O Isaías, entre Isaías e Jeremias, tem um tempão, ó, tem mais de 100 anos aqui, ó, entre um e outro, tá? Então, o Jeremias, e todos dois são no Reino do Sul. O Jeremias, eu também li num lugar, mas eu não consegui confirmar, também atuou por 40 anos, mas já vi em outros lugares falando que ele atuou por 50. Então, eu não botei nada, só vale a pena falar que também, dependendo da fonte, diz que ele atuou por 50 ou por 40 anos. O Jeremias sofreu pra caramba. Ele foi ameaçado, tentaram tirar a vida dele, foi colocado dentro de tronco, botaram ele dentro de tronco para serrar ele, e serrar ele vivo pela boca, porque ele falava demais. Teve que fugir do rei, foi humilhado publicamente por um falso profeta, foi jogado numa cisterna, foi torturado, porque deram para ele uma missão que ele não conseguia cumprir, ele tinha que fazer. E é interessante que no primeiro capítulo, né, ele não podia
fugir dessa missão, porque no primeiro capítulo de Jeremias, lá no versículo 5, fala assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Então, antes de reencarnar, é o que está escrito aqui. Antes de reencarnar, antes de se formar no ventre da mãe. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da barriga, do seio, né? Eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Então, o Jeremias, coitado, sofreu pra caramba. Tanto é que ele escreve depois o livro Lamentações, em que ele lamenta todo o sofrimento que ele passou. Mas aqui fala que ele é enviado para exterminar e demolir, para construir e plantar. É aquilo que tu falou, né? Faz uma desgraça e dá uma consolação, né? Isso é o que continua, né, no texto do livro, né, do livro de Da Jeremias, né? introdução aos profetas, isso. É isso aí. O texto continua falando que ele veio para destruir, né? Para destruir a crença que os hebreus estavam tendo em outros deuses, que eles estavam no cativeiro na Babilônia já nessa época. Bom, depois de Jeremias veio Baruque. Baruque era secretário de Jeremias. E também veio Ezequiel. Baruque é um livro deuterocanônico, não tem na Bíblia protestante. E ele tem, o livro de Baruque, ele tem uma oração de confissão, de esperança, tem um poema de sapiencial e uma carta de Jeremias. São só essas três partes. Não sei nem quantos capítulos tem. Ele é pequeno, é um livro pequeno, mas, vamos ver aqui, Baruque tem 6 capítulos. São 2 capítulos para cada parte dessa aí. E ele era, então, secretário de Jeremias. O Ezequiel era contemporâneo de Daniel e Jeremias. Então, ele teve como missão aí era explicar e justificar a ação divina em causar ou permitir a queda de Jerusalém e sua restauração para o futuro glorioso. Então, o Ezequiel, ele dizia o seguinte, olha, o sofrimento de Israel, assim, foi Deus que quis. Foi Deus que fortaleceu os assírios para que os assírios vencessem Israel, porque Israel está pecando. Depois foi Deus quem deu força para Nabucodonosor, para os babilônicos, para eles invadirem e tomarem de novo, né, colocar aquela região sob domínio da Babilônia. E depois foi Deus quem trouxe o Ciro, são os persas. Então, o Ezequiel ele falava que o castigo, que o sofrimento de Israel era causado por Deus, para que Israel aprendesse a não pecar mais. E que, quando Israel passasse por todo o sofrimento que precisava passar, o futuro seria glorioso, né? Um futuro de paz, um futuro do reino de Deus. Tá? Aí agora a gente vai lá para o reino do norte. Antes aí de Jeremias, né? Antes até de Isaías. O Oséias. Oséias é muito interessante. Esse livro de Oséias é um livro que vamos falar assim, ele é satírico e ele é uma comparação. Então, Oséias era um profeta do reino do norte. Ele se casa com uma mulher que ele amava, mas a mulher trai ele, abandona ele. Mas ele continua amando. E aí ela pede para voltar, ele aceita ela de volta, mas manda ela passar por um período de provação ali,
e depois ele recebe ela 100%. Aí, o que isso aparece depois? Né? Essa experiência dolorosa do profeta se torna um símbolo do comportamento de Deus com o seu povo. Israel foi desposada por Iavé, que portou-se como uma mulher infiel, né? Que se, no caso até eles até usam esse termo, que se prostituiu, e provoca a ira e o ciúme do esposo divino, o qual não deixa de amá-la. Ele a castiga, com o fim de reconduzi-la a si e devolver-lhe as alegrias do seu primeiro amor. Então, o livro de Oséias, ele tem essa comparação entre o amor de Oséias com a esposa, que trai ele e que depois ele aceita com condições, e ele fala, então, de novo, no final, na segunda parte, ele compara isso ao povo de Israel e Deus, como se o povo de Israel fosse a noiva adúltera de Deus. Mas que, no final das contas, Deus vai receber, reconduzi-la de volta, devolver as alegrias de Israel, porque vai se arrepender. Agora vamos falar de Joel, que é lá atrás, lá também no início. O Joel é um outro livro interessante, porque ele se divide em duas partes. Na primeira parte, ele fala de uma invasão de gafanhotos, uma praga de gafanhotos, que assola Judá e provoca uma liturgia de luto e súplica a Yahvé. Súplica. E Yahvé responde prometendo o fim da praga e a volta da abundância. A segunda parte é em estilo apocalíptico, descreve o julgamento das nações e a vitória definitiva do Deus de Israel e a visão de uma nova era paradisíaca, na qual Israel será estabelecida. Então, aqui também ele fala desse futuro, né, esse julgamento das nações. Essa ideia de julgamento das nações aparece depois de Joel em vários livros. E o julgamento das nações é sempre um momento apocalíptico. O mundo acaba. O julgamento das nações é que vai cair fogo do céu, vai explodir, vai morrer todo mundo. Então, é sempre essa a ideia que eles colocam. É que o mundo vai acabar porque Israel não tá cumprindo com a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que fez lá com Abraão, que fez com Noé, depois fez com Moisés, e o povo de Israel não está cumprindo, então o mundo vai acabar. Mas que depois, no final, Deus vai perdoar, porque Israel vai se arrepender, e aí vai haver um momento paradisíaco, né? Tá? Será que ele está falando do Evangelho? Né? O Manual Bíblico Halley, ele fala que essa nova era paradisíaca que vai acontecer depois do fim do mundo, que esse fim do mundo vai ser quando Jesus vai chegar e vai mostrar para Israel, olha, isso tudo que vocês acreditavam aí não é bem assim, é diferente, né? É a boa nova. Então, esse livro de Joel é interpretado assim por alguns exegetas, tanto católicos quanto protestantes. Aí temos aqui Jonas e Amós. O livro de Jonas, eu já falei com vocês, é um livro satírico. Como é que é a história de Jonas? Eu até separei aqui, porque o Jonas estava tudo bem lá na casa dele, de repente, ele ouve assim, Jonas, se levanta e vai para Nínive, a grande cidade, anuncia contra ela que a sua maldade, a maldade de Nínive, chegou até mim. Aí Jonas se levanta e sai correndo, eu vou fugir para Tarsis. Tarsis, na tradição hebraica, é assim, fim do mundo. Para onde você vai? Vou para o fim do mundo. Né? Vou para onde Judas perdeu as botas. É isso que significa o Tarsis ali. E aí ele foge e vai para o outro lado, oposto. Pega um barco. Ele entra no barco
vem uma tempestade e ele está dormindo lá no fundo, no porão do barco. E aí está acontecendo, o navio está jogando, os marinheiros apavorados, aí ele fala, olha, pode ser, a culpa seja minha, porque o Senhor que eu adoro, que fez o mar e a terra, está chateado comigo, ele quer que eu vá para Nínive. Aí os marinheiros pegam, jogam ele no mar. Vai embora. Aí fala assim, os marinheiros falam assim, meu Deus, o sangue dele corre em nossas veias, perdoa, perdoa. E aí eles são perdoados, mas o Jonas cai no mar. Aí vem um peixe, uma baleia, e engole o Jonas. E o Jonas fica dentro da baleia. Eu acho que são 3 dias, né? 3 dias e 3 noites. E aí ele ora a Deus nas entranhas do peixe. E aí ele se arrependendo. Só que, na verdade, ele não se arrependeu muito, não. Ele falou assim, não, eu vou... Tá bom, você mandou fazer, eu vou fazer. E aí me ajuda. E aí Deus ajuda ele. E aí só que ele fala assim, o Jonas, eu vou te ajudar só eu vou até Nínive, vou falar o que você falou e vou embora. Tá bom. Aí o peixe vai lá, cospe ele em Nínive. Quando ele chega em Nínive, Deus fala de novo para ele, vá até Nínive, prega o que eu te mandei. Aí ele fica até chateadinho, tem até uma nuvenzinha negra aqui. Ó. Aí ele chega lá e fala, olha, dentro de 40 dias, Nínive vai ser subvertida, vai ser exterminada. Aí faz um sermão curto, assim, curto e grosso. Né? Ele fala, vocês vão todos morrerem porque vocês não estão fazendo o que Deus gosta, Deus está chateado com vocês e tal. E aí os dirigentes de Nínive se arrependem, né? E pedem perdão. Perdoa, perdoa. Aí Deus perdoa. Aí Nínive se converte ao judaísmo. Aí o Deus fala pro Jonas, pô, beleza, pode voltar, tá tudo certo. Aí o Jonas, não, agora tu tem que destruir eles. Fica com raiva. O Jonas fica com raiva. Aí Deus fala, não, eles já fizeram, eles arrependeram. Então a profecia, mas você não fez uma profecia? Não, a profecia era que se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. Eles se arrependeram, eu não vou destruir. E aí o Jonas fica chateado. Aí o Jonas fala assim, o Jonas fala, é melhor que eu morra, é melhor para mim morrer do que viver. Eu quero, bate na minha cabeça, me mata. Aí Deus fala para Jonas, tá certo que te aborreças por causa dessa mamoneira? Tá certo que que me aborreça até a morte? E aí Deus fala, você tem pena de uma coisa, um pé de mamão e não tem pena das pessoas? Né? E aí Deus perdoa Nínive e deixa Nínive coisa livre, bem de vida. E aí o Jonas sai dali chateado. Fala, Ivana. Apertei sem querer também. Aqui, essa questão da baleia, isso é meio figurativo, né? Ninguém, sei lá, né? Não, Ninguém fala tudo ali nenhum outro aspecto sobre isso, não? não, tudo ali, né, Ivana? Tudo é figura, nada disso é de Aham. verdade. Mas o sentido da baleia, né? Dele viajar dentro da baleia, né? De ser comido pela baleia, né? Eu nunca encontrei nunca fiz uma conexão, também nunca parei também para isso, né? Mas assim, agora que está falando, eu nunca fiz essa conexão assim com alguma outra Mas coisa, entendeu? a gente sempre ouviu falar na baleia, né? Entendeu, né? A gente Jonas é a sabe que é baleia, né? figurativo, mas por que a baleia, né? Porque ele dentro da baleia lá, sei lá, é figurativo, mas eu nunca fiz uma Não, outra conexão com isso. então, a figura, o que esse texto quer mostrar é que quando você tem uma missão, não adianta você correr dela. Então pode Todos ser. nós, quando encarnamos, a gente tem uma missão. A gente pode correr e ir para o outro lado. Aí, se a gente for para o lugar errado, né, agora assim, ó, você tinha que ir para um lado, aí você foi para o outro. Lembra aqui, ó. Você tinha que ir para um lado. Aí, não, eu vou para o fim do mundo. Pega o barco. Aí o caminho para ir para o outro lado é um caminho ruim. Né? Tempestade, joga não sei o quê, e o nego vai lá e quer matar ele.
né? Mata ele. Mas não adianta, porque Deus vai colocar ele de volta aonde ele tinha que estar. Tá. Então, a figura da baleia é simplesmente assim, ó, não adianta tu ir para outro lugar, alguém, alguma coisa vai te Vai jogar te de levar volta, de volta para vai onde vai você te tem que levar de estar. volta. Uhum. Né? Aí ele se arrepende, lembra? Ele se arrepende, fala que vai cumprir, e aí ele volta. Aí quando ele chega lá, quando ele vai cumprir a missão dele, ele não quer cumprir ainda, está chateado. Pensa na nossa reencarnação, né, irmão? Olha só que coisa. A gente nasce com um objetivo. A gente não faz nada do que a gente previu, vai para o outro lado. Aí não dá certo, a gente morre. Uhum. Aí a gente nasce de novo. A gente volta para fazer de novo a mesma missão. A gente vai ficar chateado, ficar revoltado. E mesmo quando cumpre a missão, às vezes não gosta do resultado que deu. Né? Pô, mas não era bem isso que eu queria. Pô, mas tu tá reclamando de quê, cara? Né? Então, assim, a gente, essa figura, essa alegoria, né, do Jonas, mostra para a gente que a gente precisa cumprir as missões. Né? E outra coisa interessante também é que nem tudo que é profetizado, né? O Paulinho não está aqui para a gente falar sobre isso, né? Porque existem profecias e existem promessas. Profecia geralmente é uma coisa ruim. Então eles fazem uma profecia assim, olha, você não fizer isso, vai dar craca lá em cima. A promessa é, se você fizer isso, eu vou te dar alguma coisa lá na frente. É a diferença entre a promessa e a profecia. E a profecia ela foi feita para não ser cumprida. Toda vez que tem uma profecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qualquer profecia, ela é feita para não ser cumprida. Vamos pensar aqui. O ideal, né? Olha, vai ter um furacão aqui na Flórida. Aí o governo americano fala: todo mundo sai. Se vocês ficarem, vocês vão morrer. Quem ficar vai morrer. Se ninguém ficou, ninguém morre. Não é isso? Uhum. A profecia é feita para que. É uma profecia, não é? Vai ter um furacão. Né? Então é para isso que existe, fala sobre isso, tá? Uhum. Outro livro, o livro de Amós. É um livro muito pequenininho, ele fala da casa de Davi, ele reforça que a casa de Davi, que era repudiada por Israel, ainda vai reger o mundo. Aí a gente falou aqui, né, de Amós e de Jonas, né, que era do Reino do Norte. E aqui vamos falar agora voltamos para o Reino do Sul, Miqueias. O Miqueias, ele mete o malho nos monopolizadores da riqueza, quer dizer, naquelas pessoas que tinham muito dinheiro, que eram simplesmente as donas ali de toda a riqueza daquele povo, e o povo em volta sofria. E criticava os credores sem compaixão, os comerciantes que roubavam, as famílias divididas, os sacerdotes e os profetas gananciosos, porque tinha profeta que não era, né, que eram videntes, vamos falar assim, mas que se vendiam à mediunidade. Falava mal dos chefes tirânicos e dos juízes venais, dos juízes que tinham um viés. Ele anuncia o nascimento em Belém de um rei pacífico, que vai apacentar o rebanho de Deus. Então, assim, Miqueias foi 700 anos antes de Cristo. Já estava prevendo a vinda do Messias. O Naum, ele faz uma profecia sobre a queda de Nínive, que apesar daquela historinha do Jonas, Nínive cai. Nínive é conquistada e também se torna escravo. O Sofonias, ele faz o anúncio de uma vinda de uma nova revelação, chamada um nome novo. Não diz com esse nome, mas diz que vai ter uma nova revelação. E o Obadias, ele fala do Edom. Lembra que tinha Jacó e Esaú? Os descendentes de Jacó foi Edom, os edomitas. Então, os edomitas são inimigos de Israel. Então, o Obadias fala que todos os edomitas vão morrer.
porque eles são inimigos de Deus. Isso Será que é esse anúncio de uma revelação que vai ter um nome novo? Será que é a doutrina espírita, né? Porque era um não. novo. Não? Não, isso é o Evangelho ainda. É o Evangelho Tá mesmo? falando de Jesus ainda. Que é um nome novo, né? Não, Espiritismo foi um novo nome, né? Um nome novo criado por. acho que está muito na frente, ainda está falando mesmo de Jesus, É, da Boa Nova mesmo. da Boa Nova, isso aí. E aí a gente vai chegando mais para o final. Né? O Daniel nós já falamos. Fala, Cláudio. Me esclarece aqui uma coisa. Essa ordem é uma ordem cronológica que eles colocam aqui na Bíblia do aparecimento desses profetas? E, no caso, existiu algum que foi contemporâneo a outro? Existiam aqui, ó, esses que eu estou mostrando aqui, ó, o Naum. Ó, o Naum, o Sofonias, são contemporâneos. O Miqueias e o Isaías e o Oséias também são, tá vendo? Eles são. O Baruque e o Jeremias. Baruque foi secretário de Jeremias. Tá? O Daniel e o Ezequiel viveram no mesmo tempo. O Ezequiel e o Daniel. E um fala do outro, inclusive. Tá? Eu li uma parte aqui, tá fora aí do que tu está falando, mas eu achei legal, falando dos profetas, que a gente, quando pensa que Moisés trouxe a ideia do Deus único, que depois todo mundo aceitou e que ficou tudo certo e todo mundo acreditava, né? Aí ele está falando aqui que essa passagem para o monoteísmo demorou, né? Demorou. Então, diz que essa consciência, né, dessa prática monoteísmo, para uma definição abstrata, foi fruto da pregação desses profetas. Então, a gente vê, né, que eles tinham também essa missão de continuar o que Moisés iniciou lá, né? Porque a pregação deles é que acabou definindo mais, né, esse conceito de Por monoteísmo. exemplo, a gente olhando a Bíblia assim, na época de Moisés, lembra lá do primeiro mandamento, né? Não adorará outros deuses além de mim. Então, naquela época, o Deus de Israel era o Deus mais poderoso. Existiam outros deuses. Admitia-se outros deuses. Isso foi, né? Obviamente, foi evoluindo, sempre tendo aquela recaída. Toda vez que, né, a Babilônia invadiu, os assírios invadiram, então os deuses assírios. Babilônia invadiu, adotava o Deus do outro. Aí depois a Pérsia invadiu, eram os deuses persas. Depois os gregos eram mais no final, e depois os romanos. Mas a ideia, né, esses profetas, eles vieram trazendo, consolidando a ideia de que não existem outros deuses, só existe um Deus. Um Deus. Né? Mas antes existia-se ainda a ideia de que haveriam outros deuses. Por isso que quando fala lá no Antigo Testamento, não adorará outros deuses além de mim. Porque admitia-se a ideia de outros deuses. Sim. Os profetas vão trazendo, era monoteísta, era a ideia monoteísta, mas não era monoteísta igual a gente tem hoje, que só tem um Deus. Naquela época era um monoteísmo que era meio relativo. Existe um Deus mais poderoso que os outros deuses, que é o Deus de Israel. Os outros povos tinham outros deuses, né? Os outros povos tinham outros deuses. Eles aceitavam que esses deuses tinham poder. Né? Quando vai chegando mais para perto de Jesus, na época de Jesus, vai acabando essa ideia. Só tem um Deus, só tem um Deus. Né? Essa ideia filosófica. E essa ideia abstrata... Como é que demora, né, para mudar, né? Até porque eu acho que a influência dessas guerras que você está falando, de outros países invadirem outros, eles não acabavam, eles não exterminavam, vamos dizer assim, não escravizavam só, né, aquele outro povo, né, quando invadiam.
eles acabavam com a cultura e com a crença daqueles povos, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Isso Porque acontece eles até não hoje, só né? roubavam bens materiais daquelas pessoas, né? Eles acabavam com a crença, com as ideias daquele povo, né? Então, a Então, isso cultura acontece mesmo. até hoje, né, Ivana? Até hoje Acontece, a ué. nossa cultura é altamente influenciada pela cultura americana, né? É a música americana, é o que vem, né? Já foi a música inglesa, já foi a música francesa, já foi, né, um monte de coisa. A gente é influenciado. Mas, assim, quando Não, mas você aí é influência. é Lá, né, influência, lá era diferente. Lá, né? Lá é era um. Posição, né? imposição. É, Mas você vê, essa ideia, porque os gregos, né, Platão, foi o primeiro filósofo a trazer a ideia de um Deus abstrato, uhum, de um ser transcendente, né, que existia, porque apesar dos gregos terem lá os seus deuses Zeus, Netuno, como é que é? Poseidon e tal, uhum. o Platão já trouxe uma ideia de que existe espírito, né, que chamava de Dimos, já trazia a ideia de um Deus transcendente. Então, o Platão, né, já trouxe essa ideia de da coisa transcendental. E isso também influenciou os hebreus. Então, esses profetas, alguns profetas mais recentes, já tinham essa influência helenística. Lembra que a gente estudou o Eclesiástico, que você nota que ele já tem uma ideia diferente de Deus? E o Eclesiástico foi um livro escrito 100 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Uhum. Então, assim, todos esses povos vão influenciando na maneira como se acredita em Deus, como se acreditava em Deus. E é verdade. O monoteísmo vai se consolidando até chegar no monoteísmo do que a gente conhece, né, com Jesus. Tá? Beleza? Daniel, nós já estudamos, já fizemos uma reunião só com Daniel, né? Que aquele negócio da história dos sonhos, da Nabucodonosor, da estátua e tal. O Abacuque, ele fala da certeza de triunfo final para o povo do Senhor. O Ageu, ele fala do segundo templo. Lembra aqui, voltando aqui, né? O Ageu, ele estava no iniciozinho, né? Depois que o templo de Salomão cai, né? Ele fala na reconstrução do segundo templo, né? Então, o Ageu fala desse segundo templo. Depois o Zacarias fala do rei vindouro, do Messias. E o Malaquias, ele faz, é o último livro, ele faz uma mensagem final à nação messiânica, preparando já a chegada do Messias, só que demora 400 anos até o Messias chegar. Tá? Beleza? Bom, Beleza. os profetas eram médios. Não eram médios? Com certeza. Então, eles faziam profecias, faziam promessas. E como é que isso funciona? Bom, o Kardec estuda isso no livro No Obras Póstumas. No Obras Póstumas, ele fala isso. Livre dos entraves da carne, a alma, parcialmente liberta, julga os efeitos e das causas melhor do que nós, que não podemos fazer outro tanto. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. É nesse sentido que se deve entender o dom da presciência atribuídos aos videntes. Então, assim, os videntes, eles conseguem entender as causas e as consequências melhor do que a gente. As suas previsões dos videntes resultam em de ter uma alma, uma consciência mais nítida do que existe, e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. É por dedução lógica do conhecido que ela chega ao desconhecido, dependente muitas vezes da nossa maneira de proceder. Traduzindo, a gente só consegue prever o que a gente já conhece. Por isso que o Abraham fala que
tem que levar em consideração o que o profeta conhece. Então, o profeta está sabendo que vai dar problema, agir daquela maneira. E aí, ele, como médium, tem uma visão, tem um sonho, alguma coisa, e aí, nesse sonho, ele prevê que coisas ruins vão acontecer, como consequência. Não existe previsão de coisa fortuita. Então, por exemplo, por isso que não dá para prever o número da Mega Sena. Porque o número da Mega Sena é uma coisa aleatória, que está no futuro. Mas dá para prever que o furacão está chegando, né? Imagina. Uhum. No livro Obras Póstumas, o Kardec usa a seguinte alegoria. Imagina que você tem um cara andando com uma carruagem numa estrada. A estrada vai serpentear entre vários morros. Lá no outro lado, depois de uns 3 morros, tem um exército vindo. E esse exército vai bater de frente com a carruagem. Só que no alto de um morro, tem um cara lá que está vendo. De um lado está vindo a carruagem, do outro lado está vindo o exército. Então, se ele chegar e avisar para o cara da carruagem, corre, porque vai vir um exército, né? E ele não falar para ninguém que ele viu que ele estava no alto, ele vai ser o quê? Ele é um profeta. Mas ele conseguiu ver. O furacão, né? O satélite está lá no espaço. O satélite está vendo que está se formando ali um furacão e que o furacão está andando e que vai bater lá na cidade de, sei lá o quê, Fort Lauderdale. Então, avisa todo mundo que está naquela cidade para sair dali, porque vai bater um furacão. E o pessoal a matemática ajuda, os modelos matemáticos ajudam, e a previsão vai acontecer. Então, os espíritos, eles sabem disso. Fora isso, tem essa visão disso. E outra coisa, nós também sabemos que existe uma programação espiritual para a Terra. Né? Existe uma programação espiritual. Então, já estava definido que o Messias, que Jesus, né, o Cristo, ia vir quando tivesse um momento, Cristo ia vir aqui na Terra e ia fazer ia trazer o Evangelho, ia trazer ele mesmo. Então, eles já tinham essa noção. Essa noção, os espíritos, quando encarnavam, já tinham essa noção. Então, eles vinham, já tinham essa informação. Só que a gente não tinha nem coragem de falar isso, né? Mas aí o Kardec fala uma coisa, que quando a gente está no plano espiritual, né, a nossa consciência é mais ampla. Então, o que esses profetas também traziam, talvez é muito da lembrança, né, do que eles tinham vivido lá, e isso acabava, dava para eles essa maior experiência para falar sobre uma promessa, ou a profecia, né, como for, né? E você vê, no livro A Caminho da Luz, lá no início, né, o Emmanuel fala: rezam as tradições do mundo espiritual que, né, a Pleiade, o grupo de espíritos crísticos se reuniram, ou governadores do sistema solar se reuniram apenas 2 vezes, né? Isso. Uma vez foi quando na formação da Terra e outra vez quando Cristo estava se preparando para vir para a Terra. Então, esse movimento todo, né, ele é programado. Do mesmo jeito que quando aconteceu o Espiritismo. A gente lê lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que existia uma preparação para trazer Kardec, né? Que o Napoleão veio antes para poder... mas aí falhou, deixou, né, o poder subir a cabeça. E ele faliu, aí tiveram que dar outro jeito, não sei o quê. Então, assim, e o que é interessante, isso também prova, né? Mostra aquela história do Jonas, que mesmo sendo feita a profecia, se a gente se corrigir, ela não vai acontecer. Uhum. E do mesmo jeito que se fizer uma promessa, mesmo que a gente tenha sido feita a promessa, mas se as condições necessárias para aquela promessa se cumpra, a gente não fizer, ela não vai se cumprir. E às vezes, hoje em dia, a gente acha que não tem mais profetas. Eu acho que eles são de maneira diferente, né? Hoje, por exemplo, as pessoas têm o conhecimento, têm o autoconhecimento, e a tecnologia ajuda. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, talvez,
que a gente escuta falar sobre essas mudanças climáticas, né? Quando aquele homem veio, falou que se a gente não tomasse cuidado, né, com toda essa quantidade de gases que a gente está jogando na atmosfera, que isso ia afetar, né, esse campo protetor, né? Eu esqueci como é que é? Porque Então, aí que muitas, né, que iria acontecer um desequilíbrio, né? Então, quer dizer, há quantos anos eles estão falando isso? E chegou agora, né? Então, acho que os profetas só mudaram de jeito, sabe como é que é? Né? Eles só mudaram de jeito, mas ainda chega, só que a gente não escuta, a gente continua fazendo as coisas erradas. E a gente sofre as consequências daquilo que a gente não endireita, né? Então, não sei. a gente mas, Ivana, Porque assim, naquela época as profecias também estavam muito voltadas para as questões religiosas, né? Para questões do espírito, para várias coisas, eu não sei, né? as que estão na Bíblia são aquelas, lembra que eu falei no início? São as que É, são consideradas a palavra divina, né? É isso. o que está na Bíblia. Mas a própria Bíblia fala que existiam outros profetas. Uhum. E o Moisés proíbe a conversa com os oráculos, com os videntes, né? É. Porque sempre existiu a O mediunidade, falso profeta, é o que ele chama aqui de falso profeta. sempre existiu. Mas o que acontece é que as profecias, hoje em dia, quantas vezes vocês já ouviram hoje, entrar no Instagram hoje, vai ter gente dizendo que o mundo vai acabar ano que vem. Ah, Ano que vem vai ter eu uma escuto guerra isso desde que eu mundial, sou criança. o mundo vai acabar. Então, por quê? O pessoal gosta da parte apocalíptica do negócio, né? É. E a gente, quando estuda a Bíblia, percebe que porque desde Joel aparece aquela história do fim dos tempos. Uhum. O que é o fim dos tempos? É o fim de um ciclo. Isso. E o fim do ciclo, para quem está dominando, por exemplo, eu estou aqui, eu sou o rei da cocada preta aqui, eu estou mandando no pedaço. Aí, né, vai lá e me destitui, me tiram daqui. Eu não sou mais rei de nada. O meu mundo não caiu? Caiu. Meu mundo não acabou? Não. Então, o mundo, né, o fim do mundo é o fim do mundo para quem está fazendo a coisa errada. Né? O nosso fim do mundo pode ser uma depressão, pode ser uma doença, pode ser um monte de coisa. Então, sempre que acontece essas reviravoltas na nossa vida, é o fim do mundo, que é o que eles falavam. Né? É o que os profetas diziam. E hoje em dia também se fala, vai acabar o mundo não vai acabar. Né? Nós estamos passando por transformações. É. E para a gente, tem pessoas que essa transformação vai ser boa, e vão ter pessoas que essa transformação vai ser ruim. Então, sempre vai ter um lado ou outro. E os profetas também, eles traziam advertências, instruções. Eles eram médiuns de efeitos físicos, faziam interpretações de sonhos. Daniel, Elias, Uhum. Moisés, né, Arão, esses caras todos traziam isso aí. E hoje em dia a gente vê. Tá bom, Maria Luísa. Hoje em dia a gente vê que, por exemplo, o que são esses textos que o Chico traz, que o Divaldo traz? Né? São instruções, não são? São mensagens edificantes, são instruções, né? São ensinamentos, são advertências, né? Que esses espíritos trazem nos textos. Né? Quando a gente recebe uma mensagem psicofônica numa reunião mediúnica, o que é isso? É uma instrução, é uma advertência. Então, os profetas eram médiuns. Eram médiuns. Só que eles traziam informações, não é só sobre uma pessoa, era sobre uma comunidade, e eles traziam informações que eram mais impactantes para o mundo, o mundo hebreu, para o povo de Israel. Por isso que eles estão ali na Bíblia. E eles traziam muitas coisas, já trazendo agora no spoiler da semana que vem. Por exemplo, o Isaías, ele tem uma lista de promessas, né, de profecias que Jesus vai cumprir, que ia nascer de uma virgem, que ia entrar no Israel montado no jumento e tal, um monte de coisa assim, está lá em Isaías. Está em Isaías que Jesus cumpriu lá
para mostrar que ele era o Messias, conforme havia sido previsto por Isaías. Né? E Ananias, lá na frente, né, naquela época de Paulo, reconhece, eu acho, né, Jesus como por conta da profecia. Por conta Eu tenho quase certeza, eu não me lembro direito, mas eu acho que é por isso, entendeu? Então, assim, essas profecias, né, que estão no Antigo Testamento, elas vão conversar diretamente com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, que é muito do que está lá em Isaías e também um pouquinho de Jeremias, que a gente vai estudar semana que vem. André, Fazendo um adendo aí, porque tu comentou, gente, esse livro do Emmanuel, como é que é? Caminho da Luz, né? E o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha, sempre bom, quem não leu, lê, né? Porque traz muita referência para a gente entender, né? Muita coisa. Isso aí. Nossa, Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, só um segundo. tá bom.